Miguel, as pessoas conhecem Miguel como Doutor Miguel, outros conhecem como Pastor Miguel. Nós vamos chamar o servo de Deus, Miguel Ávila, amém? É ele que vai ser a boca de Deus para falar aos nossos corações nesta manhã. Bom dia, meus irmãos. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus. Eu vou arriscar ler a minha Bíblia no celular. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 25. Mateus 1, 18 ao 25. Está escrito assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? A minha sensação aqui, a pessoa que está cuidando do som, é que está faltando um pouquinho de grave, está meio agudo demais, está dando um pouco de eco, não sei se é o retorno. Bom, e está forte. Eu começo sempre falando fraco, ó, melhorou um pouco, e depois vai, né, você sabe que eu começo a gritar. Bom, eu queria começar, eu queria começar chamando a atenção de vocês o seguinte: é muito evidente o sobrenatural acontecendo no nascimento de Cristo. Quando a gente lê toda a história, quando a gente tem uma visão panorâmica do texto bíblico, desde o Velho Testamento até o Novo, muita coisa surpreendente e maravilhosa acontece e o nascimento de Cristo está envolvido em tudo isso. São profecias que datam de séculos anteriores que vão se cumprindo. São milagres que acontecem a ponto de uma virgem ficar grávida a partir do nada, sem relação. São estrelas que parece que desviam o seu curso para poderem guiar magos que vêm de um lugar distante e vão para um lugar que não sabem aonde. São anjos que aparecem a pessoas distintas, são corais de anjos que vêm e do céu apresentam as suas músicas e louvores a Deus. São revelações que são dadas a pessoas especiais como Simeão e Ana, que vivem quase 100 anos, numa época em que a expectativa de vida deveria ser 30, 40 anos. São sonhos que são dados repetidamente a José, são orientações divinas maravilhosas, um monte de coisa que acontece, e o nascimento de Cristo está marcado por tudo isso. Agora preste atenção, de uma forma muito discreta, quase escondida,
há um milagre, é uma coisa diferente, há algo que acontece e que mostra o cuidado de Deus pela vida comum de um casal, de uma família, de uma casa que iria hospedar o Filho de Deus. Porque desce um anjo do céu e aparece a José numa noite em que José estava tramando, procurando um jeito de dar no pé, de cair fora, porque a desconfiança tinha entrado no seu coração, quando Maria chega e diz para ele: estou grávida e é de Deus. José era que nem a gente, não acredito nessa história, tá difícil de engolir isso, Maria. Mas o anjo vem e diz assim: José, não temem aceitar, porque o que dela é gerado vem de Deus. Então aquele anjo, aquela estratégia divina vem para restaurar a confiança entre o casal. E eu chamo a atenção de vocês de novo. Deus se move para resolver algo que muitas vezes nós chamamos de comum. Algo que nós chamamos, isso é de menor importância, algo que às vezes nós desprezamos, porque se compararmos, isso é muito pequeno em relação ao resto. É apenas um sentimento, é algo que brotou no coração de José. Quem sabe a gente podia dizer assim: olha, deixa rolar essa coisa, deixa acontecer, isso vai esquecer. Ou quem sabe a gente pensasse que Deus pudesse fazer outra coisa, diferente, divina, mas Deus mobiliza os céus e chama José para uma conversa. Aparece de noite em sonho com eles e bate um papo com José, dizendo assim: José, pode levar para casa, porque essa mulher está grávida e isso é algo que vem de Deus. A pergunta que eu faço agora, e que o texto nos faz nos questionar a nós mesmos, é por que Deus se importou com essas coisas aparentemente tão pequenas? Essas questões de sentimentos, e olhem para mim, sentimentos que crente muitas vezes tem o hábito de negar, porque a gente às vezes coloca a fé acima de todas as coisas e dizemos: vivemos pela fé, mas não vivemos pelas emoções, e assim por diante. São coisas que às vezes acontecem, a gente repete e não se dá por conta que a gente está fazendo é uma grande bobagem. Por que Deus restaura então isso? É porque no cotidiano familiar é justamente nesse ambiente aparentemente sem valor, sem cara de sobrenatural, cheio de altos e baixos, que a essência da vida se dá e que vidas e filhos são edificados para o reino de Deus, e inclusive o Filho de Deus seria construído, trabalhado a partir daquela casa. E é por esse motivo também que Deus se importa com a sua casa. É da sua casa, com sentimentos curados e relacionamentos saudáveis, que Deus vai levantar pessoas para dar continuidade à sua missão nessa terra, para construir e edificar o seu reino. É da sua casa que se levantarão pregadores, louvadores, pessoas que farão a diferença na sua própria geração. É lá do quarto do seu filho e da sua filha que Deus está trabalhando e construindo coisas para planos que às vezes a gente não consegue imaginar, mas que está no coração de Deus e que Deus está muito preocupado com isso. Por isso, a partir desse contexto, eu queria que você pensasse algumas coisas comigo. 3. A Miriam diz que eu sempre faço 3 divisões nas minhas pregações. Então, mais uma vez, 3. Primeira verdade: a vida que nós chamamos de comum, aquela vida do dia a dia, cotidiana, tem muito valor para Deus. Olha que a gente tem uma tendência de separar o santo do profano, o mundano do crente, do espiritual. E a gente valoriza aquilo que tem rótulo de sagrado. A gente só acha que tem valor para Deus aquilo que a gente faz dentro da igreja, não é, pastor? Muitas vezes a gente acha que Deus só se agrada quando a gente faz alguma coisa em nome dEle. E acabamos, sem querer, desprezando as coisas comuns do dia a dia. Mas perceba o seguinte:
Deus não livrou Jesus das angústias próprias da existência comum e humana. Ele planejou que o seu filho experimentasse toda a intensidade de uma vida familiar. Não apenas isso, parece que ele resolveu intensificar isso, porque ele escolhe o lar para o seu filho nascer de um casal de limitações financeiras e que morava numa cidade, uma localidade periférica, desgraçadamente reconhecida como lugar de onde nada de bom vinha. Foi ali que Deus escolhe para que Jesus vivesse a intensidade da vida e família. O comum e cotidiano estavam fundamentando a espiritualidade que estava sendo formada na vida de Jesus. De novo, uma nova pergunta: por que essa vida comum em família, dada em sentimentos, a sentimentos, é tão importante para Deus? Você já se perguntou? Escute, porque é nesse ambiente como nenhum outro, com um fluxo intenso de emoções, que a vida acontece. É entre muitas sensações boas e ruins que os caráteres, que as personalidades e as espiritualidades vão se formando. É aqui, é na sua casa, que o amor alcança seus objetivos, mostra suas muitas faces e faz as suas edificações. É lá na sua casa. É lá que os tijolos do perdão, da doação, da paciência, da perseverança, da aceitação são empilhados e cimentados nas nossas vidas. É a partir da sua casa que Deus alcança os seus propósitos na sua vida. Escute o que eu vou dizer e não me ache um profano. Não diga que isso é um sacrilégio. Não é na igreja. Ainda que a igreja seja fundamental. Se não fosse, eu não estava aqui às 5 da manhã, estava dormindo, né? Então, não é na igreja, é na sua casa. Seja você filho, seja você pai, nos diferentes períodos da sua vida, a edificação maior da sua vida acontece na sua casa. Minhas maiores experiências com Deus foi dentro da minha casa. E assim acontece com a maioria, se vocês se derem por conta. Entre risos e lágrimas, farturas, necessidade, tempestades, bonança, é na nossa casa que nós vamos tendo experiências pessoais com Deus. Na nossa casa. Em nossas limitações e fraquezas humanas, é que Deus encontra a oportunidade de invadir a nossa vida como em nenhum outro ambiente, como nenhum outro lugar pode proporcionar. Na nossa casa, é lá que as coisas acontecem. É lá que um dia eu estava envolvido, pensando, preparando uma aula para dar num curso, numa pós-graduação que eu era professor, e que isso toma muito tempo, que eu organizei as coisas e sozinho em casa, a Miriam estava fazendo não sei o quê, só eu e a Isabela. Foi lá que eu preparei botei uma, como é que se chama? Nem me lembro mais o nome, uma fita de vídeo. É fita de vídeo, né? Não é cassete, é o de vídeo. VHS. Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Não é DVD, não é CD. Lá que eu botei uma fita VHS para a Isabela assistir um programa enquanto eu estava lá. E lá naquela coisa toda, botando aquela fita, que ela vem e entra no quarto onde eu estou. Tinha em torno de 4 anos, olhei para ela, ela chegou e entrou no quarto assim, olhando para mim, escorrendo lágrimas dos seus olhos, e ela diz assim: pai, eu quero Jesus. Porque aquela fita era uma fita para crianças aceitarem Jesus.
Foi lá que eu peguei e abracei ela e disse assim: então vamos orar juntos. Expliquei para ela o que significava aceitar Jesus. Tu quer aceitar Jesus? Quer entregar a tua vida para ela? Quero. E assim ela entregou. Foi na minha casa que eu, com o João, que foi totalmente diferente da Isabela. A Isabela era daquelas que tudo que a gente fazia na igreja, ela queria estar junto. Queria agarrar microfone, queria falar. Tudo que eu dizia de Deus, eu quero. E o João, eu chegava assim: João, tu quer aceitar Jesus? Não. Filho, aí conversava, falava as coisas. Vamos orar? Não precisa. Mas foi um dia, ele disse assim, que eu fiz as perguntas que repetidamente fazia, e ele disse: quero. Então orei por ele e ele aceitou Jesus dentro da minha casa. Claro que a igreja ajuda, a escolinha dominical ajuda, a escola bíblica dinâmica ajuda, mas é na nossa casa que essas coisas acontecem. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho onde deve andar. Vocês já sabem disso, é no caminho. Não é apontar o caminho, é o caminho, não, é estando junto, é andando junto, é caminhando junto, é dando exemplo, é vivendo, é compartilhando. Ou Deuteronômio 6 e 7, que diz que a gente deve, com os nossos filhos, no entrar e sair, acordar, levantar, pelo caminho ou em casa, falar das coisas de Deus. Então escute, a sua casa é o ambiente mais santo que Deus usa para formar vidas. Não viva uma vida esquizofrenizada, tentando separar as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus, atribuindo valor a só aquilo que tu faz dentro da igreja, acreditando que aquilo que se faz em nome de Deus é isso que tem valor. A sua vida comum é o que fundamenta os seus relacionamentos, e a partir desses relacionamentos, dessa troca, é que Deus vai ensinando você e você vai tendo as suas experiências com Deus. Seja você filho, seja você pai. Você entendeu? Segunda verdade: Deus não faz milagres na nossa casa. Deus não faz milagres quando a responsabilidade é nossa. Às vezes, a gente quer um milagre para resolver os nossos problemas em casa. Mas, muitas vezes, esse milagre não vem. E escute o que eu vou te dizer. E ele nunca vai vir. Porque Deus não faz milagre quando a responsabilidade é nossa. Deixa eu explicar melhor. Seria fácil, muito fácil para Deus resolver o problema de José fazendo mais um milagre. O José ficou com uma pulga atrás da orelha. Tem esse ditado aqui? Ficou desconfiado. De Deus, Espírito Santo, sombra. Tenho medo que essa sombra seja a sombra do vizinho. Ele ficou desconfiado. Seria fácil para Deus fazer um milagre de amnésia em José, sei lá. Ou alguma coisa esquisita que só Deus sabe fazer, e José esquecer, mas Deus não fez isso. Não fez isso. Ele conversou com José, ele orientou José, e José teve que fazer algumas coisas. José vai lá e chama Maria: vem para minha casa. Foi ele que chamou. E José assumiu Jesus como filho. Reparem no texto, que diz assim, que o anjo apareceu para José e diz assim: José, não temas em aceitar Maria como tua mulher, porque o que dela nascido é gerado do Espírito Santo. Ela dará luz, e a luz é um menino, e diz assim: e você dará o nome de Jesus. Escute, os comentaristas dizem que essa expressão, e você dará o nome de Jesus, significava o seguinte: o pai, quando o filho nascia, e ele dava o nome do filho, significava que ele estava dizendo: esse filho é meu,
é cultural. O pai chegava lá na frente de todo mundo, era como que um ritual onde ele dizia: esse filho é meu. E Deus disse para José: José, é tu que tem que fazer isso. José, assume o teu filho, é teu, diz que é teu, assume, faça a tua parte. Vocês entenderam? Aí há uma mistura de milagre com responsabilidade humana, a mistura do sobrenatural de Deus que mobiliza os céus e manda anjo, mas diz: José, tem coisa que é para te fazer dentro da tua casa, José. É tu que vai ter que chamar Maria, é tu que vai ter que ir lá e dizer que esse filho é teu. Escute, muitas vezes queremos que Deus faça coisas na nossa vida e na nossa casa que não depende de Deus, mas depende de nós. Por exemplo, queremos que o nosso cônjuge seja gentil, seja amável, seja disponível, seja carinhoso, seja atencioso, seja uma boa amante, que elogia, que esteja disposto ao serviço, mas aí a gente continua grosso, insensível, sem conversa, mandão, esquisito, emburrado, frio, gelado, encrenqueiro, bagunceiro, brigador, tudo que é coisa ruim. Aí tu quer que Deus mude a tua casa, não vai mudar. Esse tipo de milagre não acontece, sabe por quê? Porque a responsabilidade é tua, é tu que tem que querer. Deus não é incoerente, as coisas têm que andar ao mesmo tempo. Escute, esse milagre só vai acontecer quando nós estivermos dispostos a fazer a nossa parte, quando nós percebemos as nossas responsabilidades no processo. Quando nós pararmos para ouvir o que o outro tem para dizer, quais são as suas queixas, suas dores, suas feridas, o que ele vai falar de mim, o que ele vai dizer da minha vida, dos meus atos, dos meus gestos. Esse milagre só vai acontecer quando a gente reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Quando a gente parar de fingir e empurrar com a barriga, enganar nós mesmos e viver de aparência. Quando a gente parar de negar a realidade dos fatos e de fato olhar que tem alguma coisa errada, e essa coisa errada muito bem pode ser eu. Quando a gente compartilhar as nossas frustrações com os outros, um com o outro, com a mulher, com o marido, com os filhos, e juntos pedirmos a ajuda de Deus, aí o milagre vem, aí a ajuda vem. Aí a graça vem, aí Deus mobiliza os céus para botar a tua casa em ordem, amém? Mas não peça um milagre de maneira irresponsável, porque esse milagre não vai vir. Terceira e última verdade: recicle os sentimentos que surgem em sua casa. A gente está falando de coisa comum, de dia a dia, de cotidiano, e da santidade do valor que isso tem para Deus. A gente precisa reciclar os sentimentos que surgem na nossa casa. Deus, olhe bem, Deus se preocupou mais com os sentimentos daquela família do que com dinheiro e aspectos sociais, como a gente já falou. Era uma família pobre. Era pobre, tem certeza? Tinha, morava em Nazaré. Outra, qual foi o sacrifício que eles ofereceram? 2 pombinhas ou rolinhas. A Bíblia diz que o sacrifício era bem maior do que isso quando o filho nascia, mas quando o casal não tinha dinheiro, pode ser 2 pombinhas. Foi esse o sacrifício que eles ofereceram quando foram apresentar Jesus. Esse Jesus que nasceu pobre, viveu pobre, fugitivo e marginalizado. Deus não estava tão preocupado com essas coisas quanto com os sentimentos. Olhe bem, eu preciso abrir um parênteses aqui. Não estou negando a importância disso. E Deus também tomou esse cuidado, porque Ele mandou gente lá do Oriente trazer o que para Jesus? Ouro, né? Dando condições básicas para isso, mas uma hierarquização de valores. O mais importante, nessa perspectiva do nosso pensamento aqui, Deus estava preocupado com o convívio, o ambiente. Ele não queria pai e mãe rico, Ele queria pai e mãe que sabiam se amar e amar os seus filhos, que tinham confiança um no outro, pessoas que tinham experiência com Deus e coração disponível para Deus. Era isso que Ele queria. Não é o dinheiro, não é tudo que tu dá para o teu filho, não são as melhores escolas,
é o teu coração, é a tua emoção, é o teu sentimento, é a tua oração, é o teu tempo que tu dedica para a tua casa, para os teus filhos. Escute, queridos, a família é um ambiente fértil onde surgem muitos sentimentos ruins. Já se deu por conta? Por quê? Porque na nossa casa nós somos nós mesmos. Nós não tomamos os cuidados que a gente toma do lado de fora. Quando eu vou ter uma conversa com o pastor, eu chego todo assim, pastor, pois é, eu estava pensando, e cheio da aparência, e cheio dos cuidados, mas quando eu vou falar com a Miriam, às vezes eu chego assim, para de fazer isso, não quero que tu fale isso, porque dentro de casa, a gente vive sem máscaras, nós somos nós mesmos, então se torna um ambiente propício para muita coisa ruim acontecer. Eu tenho paciência com todo mundo, às vezes que chega no consultório, que reclama, que não sei o quê, que pede, insiste, eu dou aquela receita desse tamanho, passa 15 minutos, a pessoa liga assim, perdi a receita, eu tenho que fazer tudo de novo. Aí, não, claro que eu faço, né? Faço. Aí se o meu filho perde alguma coisa, como é que tu perdeu o dia que tu estava com a cabeça, eu te dei uma vez, a gente perde a paciência com muito mais rapidez com aquele que está dentro de casa. E muitas vezes a gente desconta justamente nos que estão dentro de casa a ansiedade, o estresse, a sobrecarga que a gente viveu no dia. A gente está cansado, a gente está irritado, a gente já suportou, já tolerou. Aí quando chega em casa, alguém faz alguma coisa, tu já despeja, tu já vomita todo o teu estresse, a tua angústia, a tua raiva em cima daquela pessoa. É por isso que dentro de casa surgem mal-estares entre cônjuges, entre pais e filhos com muita frequência. Você concorda? Sim? Escute, há muita gente aqui com sentimentos feridos, vivendo um mal-estar contínuo. Há mulheres com coisas entaladas. Há homens que segredam coisas e não conseguem contar para ninguém. Há filhos que gostariam que o seu pai fosse o tio, fosse o líder do PG. Há muita coisa, há muito sentimento ferido, há muita coisa guardada, envelhecida, e coisas que ficam roubando a energia de vida da gente, roubando a alegria e o prazer. Há muita gente vivendo de aparência, e a igreja é o ambiente que mais incentiva isso, infelizmente, a religião, viver de aparência. Porque a gente não quer mostrar para os outros as nossas fraquezas, porque às vezes as nossas fraquezas são o atestado do nosso fracasso e da nossa falta de fé. Então a gente começa a esconder as coisas e a viver de aparência. Há muita gente cobrindo as suas feridas para que ninguém veja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, essas coisas precisam ser pensadas, verbalizadas e resolvidas, e não apenas escondidas. E quando eu digo que a gente precisa, que esse texto ensina que a gente deve reciclar os sentimentos que surgem em casa, a gente tem a possibilidade de escolher o que a gente vai guardar e o que a gente vai botar fora. Amém? Como é que se recicla o lixo? A gente separa, isso aqui não presta, isso aqui pode ser reutilizado. Isso aqui vai direto para o lixo orgânico, esse aqui vai para o lixo seco. Essa reciclagem. E essa reciclagem tem que ser feita tanto em relação àquilo que eu ouço dos outros, aquilo que vem, aquilo que às vezes se derrama sobre mim de uma maneira tão dolorosa, quanto aquilo que eu despejo sobre o outro também. Tem sentimento que nos invadem e a gente tem que estar, então,
com o coração em Deus, com uma disposição e com vontade de que Deus nos ajude a reciclar com todas essas emoções, a tratar com esses sentimentos e não apenas ficar preocupado só com aquelas coisas que a gente chama de Deus. Não se escandalize. Ô pastor, vou usar a sua expressão, seja forte. Seja forte. Não adianta tu ficar contando o teu dízimo bem certinho e fazendo todas as coisinhas lá e não se importar com a mágoa que está no coração da tua esposa ou do teu marido. Recicle, limpe, tire o que não presta, naquilo que está brotando, surgindo e se acumulando dentro da sua casa. Porque são essas pequenas coisas que destroem os casamentos, a alegria de viver, as vidas. A Bíblia diz, e se usa esse versículo, que são as raposinhas que destroem a vinha. Por que os casais se separam? Não é porque a mulher traiu o cara. Às vezes é. Não é porque o marido arranjou outra, às vezes é, mas a maioria das vezes tu vai perguntar por quê? Não sei, a gente não dá certo. É briguinha aqui, é muita rusga, é muita coisa envelhecida que surgiu ao longo do caminho, que nunca foi tratada, que foi escondida, que a gente colocou debaixo do tapete. Essas coisas que vão roubando a nossa alegria, porque quando a gente esconde as coisas, a gente precisa um monte de energia para ficar escondendo e ocultando aquilo, porque senão aquilo volta, a nossa mente machuca, dói, então a gente pega e empurra, não, fica para aí, ninguém pode ver, debaixo do tapete as nossas energias e as nossas potencialidades vão sendo drenadas para conter todas essas coisas que estão lá, pululando, se agitando debaixo das máscaras que a gente usa para viver o nosso dia a dia. E às vezes a gente não sabe por que a gente perde a alegria de viver. Porque a gente não cuida dos sentimentos da nossa casa, da nossa família, dos nossos próprios sentimentos. Você entendeu isso? A gente precisa cuidar disso, dar valor essas pequenas coisas que acontecem em casa, porque a correria do dia a dia, as agitações, as preocupações, elas vão tomando o nosso tempo. Vocês sabem que eu não costumo esconder as coisas minhas, pelo contrário, num determinado momento da minha vida, eu tomei como princípio compartilhar inclusive os meus erros. E uma vez lá na minha igreja antiga, eu falei isso num culto de ceia e um pastor chegou e disse para mim assim, pastor, você não deve dizer isso, que você comete essas falhas, esses erros. Isso não se diz só o que tem que fazer certo, mas não diz o que tu tem de errado, o que tu faz de errado. Eu olhei para ele assim, tá bom, isso aí, mas tem alguma coisa de errado nisso, né? Quando eu peguei esse texto para ler, estudar, eu me dei por conta que eu perdi muita coisa dessa que está aqui, que eu estou dizendo para vocês. Alguns sabem da minha história, que eu vim lá do sul, ferido, machucado, magoado, perdido, confuso. Essa igreja me ajudou a me curar. Mas muita coisa se perdeu. Desafios, coisas novas, muito trabalho, preocupações, conta para pagar, investimento. E aí a gente se ocupa. E aí a gente começa a ver algumas verdades da Bíblia que pareciam tão longe, mas que parece que agora são escritas para a gente. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu, roubaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Cresceram os espinhos e sufocaram e a semente murchou. Aí Jesus explica a parábola. Esses espinhos são as preocupações da vida com as riquezas e tantas coisas
e a gente coloca o reino de Deus em segundo plano. Eu vivi isso. Eu estou me dando por conta disso. Estou me dando por conta do tempo que tenho perdido, porque quando os meus filhos eram pequenos, eu tomava muito mais cuidado. Agora, de vez em quando, a gente estava falando algumas semanas atrás, eu e a Miriam, a gente precisa voltar a essa prática de chamar os nossos filhos aqui, vem todo mundo para cima da nossa cama, vamos ter uma conversa rápida e vamos fazer uma oração. Eu quero botar, como fiz várias vezes, a minha mão na cabeça da minha filha e abençoar ela e orar por ela. Eu quero perguntar quais as tuas angústias, as tuas preocupações, o que tu andas sonhando, o que tu quer? Deixa eu orar por ti então. Eu quero orar pelos meus filhos, pelo seu marido da Isabela, esposa do João. Eu quero fazer isso, quero voltar a fazer isso, eu quero cuidar isso. Porque às vezes eu falei muito, eu preguei muito disso quando os meus filhos eram pequenos. Muitas coisas interessantes aconteceram. A gente ia ler a Bíblia, e a Isabela tinha 3 anos uma vez, estava eu lendo a Bíblia, a Miriam lendo a Bíblia, e a Isabela, a gente não estava em casa, estava na casa da sogra, na cama do lado, ela disse assim: mãe, tinha 3 anos mais ou menos, mãe, cadê a minha Bíblia? Porque ela estava olhando assim, tu lê a Bíblia? Tu lê a Bíblia? Eu também quero minha Bíblia para ler. Né? Cadê a minha Bíblia? Essas coisas comuns. Outra vez eu estava, a Miriam saiu de novo, parece que essa mulher só sai, né? Não é bem assim. A Miriam saiu de novo, estava eu e a Isabela, e eu tentando preparar uma mensagem para pregar. E aí, pregadores, tem alguma coisa que angustia mais a gente do que preparar uma mensagem para pregar? Não tem. E eu estava lá com a cabeça aqui pensando, riscando, rabiscando. E a Isabela, 3 anos e pouco lá. Pai, vamos brincar. Pai, vamos brincar. Vai, não, Isabela, agora o pai não pode. Agora o pai não pode. Por quê? Porque eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Não estou fazendo uma coisa para Deus, preparando uma mensagem. E aí ela veio 1, 2, veio 3, daqui a pouco ela desistiu. Ela desistiu e foi lá parou num canto, chupando o dedo. Quieto, como se estivesse totalmente inerte, sabe, passiva ao ambiente, as coisas que estavam acontecendo. Como que dizendo para mim, desisti. Eu olhei aquilo. Aí daqui a pouco ela estava brincando com as suas bonecas. Aí ela botou uma boneca aqui, uma outra ali, uma outra aqui, e começou assim para aquelas bonecas. Não pode fazer barulho, tem que ficar quieto, viu? Não, mamãe não gosta de fazer bagunça, tem que ficar assim. Eu olhei assim, sou eu. Aí eu larguei tudo e fui brincar com ela. Brinquei, tira a fralda, põe fralda, arruma isso, arruma aquilo. E eu me lembro que uma coisa engraçada aconteceu, né? Porque a criança fantasia e a gente tem uma criatividade muito maior. Numa daquela tira a fralda e põe fralda, eu saí no pátio correndo, peguei um negocinho que parecia um cocôzinho. Cheguei sem ela ver, botei debaixo da fralda e enrolei, né? Aí diz, vamos trocar a fralda do nenê. Vamos trocar, ela abre. Um cocô. Foi a coisa mais maravilhosa, eu acho, que aconteceu com ela. Foi aquele cocô. Vocês viram como um cocô faz tanta diferença? A recompensa veio depois. Ela grudou tanto em mim aquele dia, que onde eu ia, ela estava do meu lado. Parece assim, sabe, que ela queria de alguma forma expressar a gratidão pelo tempo que eu tinha gasto com ela. Escute, aquela noite eu não dormi. Eu virei a noite para botar em dia o que eu precisava para cumprir a minha responsabilidade do outro dia.
mas valeu a pena. Queridos, outra vez eu estava passeando com as crianças e a Miriam estava num congresso de psicólogos cristãos. De novo eu precisava preparar uma aula, e aí eu combinei com a Miriam, e a Miriam lá nas plenárias e palestras, e eu passeando com aquelas crianças, eu já não aguentava mais. Aí o João já estava nascido, tudo, 2 anos por aí, Isabela uns 5, 6, 7. Aí eu encontro uma psicóloga amiga, aí eu olhei para ela, a primeira coisa foi assim, eu não aguento mais essas crianças. Aí ela olhou para mim assim, bem normal, e disse assim, um dia isso vai fazer diferença. Sabe, aquilo entrou como uma facada. Um dia vai fazer diferença. Queridos, é nessas coisas comuns, que a gente chama de comum, e que Deus chama de santo, que a vida acontece. Mais uma vez, a última, eu prometo. Eu estava em casa, sozinho. É porque quando a Miriam estava em casa, ela ajudava a cuidar, lógico. Estava em casa e o João tinha menos de 2 anos, 1 ano e um pouquinho. E eu lá, no computador, preparando, era fim de semana de estudo na nossa igreja. E eu era um dos palestrantes, estudo que a gente ia para uma cidade ao lado, um retiro, e ficava com estudos bíblicos da manhã à noite por 3 dias. E eu era um dos palestrantes daquele estudo. Muita coisa para preparar, eu estava lá. E o João andando de um lado para outro, pequenininho, sem saber muita coisa. Daqui a pouco ele vai mexer em algo que não deve dele, sabe? Assim, idade do Rafael, que tu diz não e parece que não adianta nada. Eu vou dar uma dica para vocês. Criança só entende não a partir de 3 anos e meio. Essa é a minha experiência. Antes de 3 anos e meio, tu pode dizer não. Sabe o que quer dizer não para a criança? Não! Aí pode ser que ela entenda pelo susto, mas não convém. Aí eu digo assim, não mexe. Ela foi lá para mexer. Não mexe, ele foi lá para mexer. Daqui a pouco, eu lá preocupado, escapa aquilo que não deveria ter escapado. Se tu mexer, eu vou te dar uma palmada. O que aconteceu? Mexeu. Aí eu disse assim, pronto, estou ralado. Eu disse que ia dar palmada, vou ter que dar palmada. O que eu vou fazer? As minhas palmadas eram palmadas que não doíam, às vezes. Eu disse, vou ter que ir lá dar um susto, fazer barulho, alguma coisa. Aí quando eu vi assim, desobedeceu, tirei o computador do colo, levantei para ir até o João. Quando eu levantei, eu vi que ele se preparou para correr. Quando ele se preparou para correr, eu também me preparei para correr. Aí ele se preparou para correr, ele foi e voltou correndo para mim. Ele correu para mim e se abraçou em mim. E quando ele se abraçou em mim, olhe bem, Deus falou comigo. E é isso o exemplo que eu queria dar para vocês, das coisas que acontecem dentro da nossa casa. Deus falou comigo. Deus me disse assim, não em voz audível. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Não estou dizendo que eu tenho alucinações, ou que eu sou super crente, nada. É aquela percepção que tu sabe assim, que vem e que é Deus te dizendo. Assim. É assim que tu tem que fazer quando tu comete os teus erros. Olha só que interessante. Porque eu ia dar uma palmada nele. A única pessoa que podia livrar João da palmada era eu mesmo. Tinha alguém ali que podia livrar ele da palmada? Ninguém. Eu ia dar. A única pessoa que podia livrar da palmada era eu. E ele correu para mim. E Deus falou comigo. Porque quando a gente faz as coisas erradas, a gente corre para longe de Deus. Mas o que Deus me disse assim, quando tu fizer coisa errada, não corre para longe de mim, corre para mim. Porque se existe alguém que pode te ajudar, sou eu, não é outra pessoa. Fique em pé.
Eu reconheço que tenho estado ausente, eu reconheço que tenho negligenciado essas coisas, eu reconheço que eu ando agitado e preocupado com tanta coisa, e tenho desprezado as oportunidades que a vida comum da minha casa me permite, e que muitas vezes são os principais instrumentos que Deus usa para edificar a minha vida, e não interessa a idade que tu tenha, é lá na tua casa. E eu queria convidar você a que a gente dissesse isso para Deus. Não fuja de Deus, não faça que nem eu fazia e que eu aprendi com João. Não fuja de Deus, fuja para Deus. Não negue, diga assim: Deus, eu sou esse cara, esse negligente, esse crente de aparência, esse crente detalhista nas melhores coisas, que não perde nada do que acontece na igreja, mas que perde tudo o que acontece dentro de casa. Eu sou esse crente que precisa arrumar esses fundamentos de dentro de casa, para poder viver uma vida espiritual melhor. Eu sou esse crente que precisa de paz na minha casa. Há paz na tua casa? Essa é a semana da nossa casa que precisa viver em paz. Você cuida dos sentimentos que brotam lá? Você valoriza ou você despreza? Ou você só diz que o que importa é quantas vezes a gente vai na igreja? O meu avô era pastor. Pastor naquele tempo rígido, assembleiano, mas os seus filhos se perderam. Muitos. Alguns ficaram crentes. Outros nunca mais quiseram ouvir falar de Deus. Aí a pergunta que se faz é: o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Sabe o que é perder a alma? A alma é a fonte das nossas emoções. O que adianta a gente se agitar tanto e daqui a pouco está com a alma seca? Já não sabe amar, já não sabe brincar, já não consegue dar um abraço, já não dá um beijo na esposa. A alma está seca. Não tem mais gosto, não sabe viver. Na tua casa tem brincadeira, tem alegria. Os teus filhos têm a oportunidade de reclamar. Eles brincam contigo, dizem coisas que às vezes não deveriam. Eles jogam travesseiro em ti, fazem bolinho de meia e fazem guerrinha. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma do teu filho? Ganhou o mundo, muitas pessoas se converteram através da tua mensagem, mas os teus filhos não se converteram, eles fugiram daquela experiência, porque tu cuidava da casa de Deus, mas não cuidava da tua casa. Se você se identifica comigo nessa hora, feche os seus olhos. Pai, eu estou aqui diante da tua igreja, e junto com ela eu quero confessar as minhas falhas, os meus pecados, a minha negligência. Porque a tua palavra fala primeiro ao meu coração. E eu percebo, Senhor, que tenho sido ausente, que tenho corrido tanto, que permiti que os espinhos crescessem à minha volta e me sufocassem, que os meus olhos ficassem ocultos às coisas simples da vida, mas que fundamento toda a minha experiência a partir dessa experiência e da vida da minha família, é que tu comunica meu coração. Ensina-me de novo, Senhor, a ver que a minha maior missão é colocar o meu filho nos teus caminhos, é estar junto com a minha filha e ajudar a tomar as decisões da sua vida. Que a minha maior missão é poder dizer para eles assim: eu já passei por isso, mas eu encontrei a solução em Deus. Tu não precisa tomar esse caminho, existe um caminho mais excelente. Ajuda-me a entender, Senhor, que a minha palavra pode fazer toda a diferença. Ajuda-me, Senhor, a viver isso, eu e a tua igreja, a arrancarmos as máscaras dessa religiosidade de aparência que engana a todos, mas que não engana a nós mesmos. Isso não me engana, Pai. Eu sei onde estão as minhas falhas e por isso meu coração se abre e me junto com todo mundo para pedir: faz um milagre na minha casa, mas um milagre
onde eu encontro a minha responsabilidade, aquilo que eu preciso fazer. Ajuda-me a fazer a minha parte. Tu não faz aquilo que eu devo fazer, mas tu me capacita para fazer isso, e é essa ajuda que eu peço em nome de Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez,
Deus, obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do teu servo, ó Deus, nesta manhã. Obrigado porque nós entendemos que podemos ser instrumentos para que o milagre aconteça. Nos auxilie a entendermos, ó Deus, que todo o nosso viver e tudo aquilo que nós fazemos, o fazemos para que promovamos o teu reino dentro da nossa casa. Pai, obrigado, porque família é tudo. Porque, ó Deus, não adianta nada, absolutamente nada, ganharmos o mundo inteiro como vimos nesta manhã. Não adianta, ó Deus, darmos o nosso melhor material, se não dermos o nosso melhor da nossa alma para a nossa casa. Que nesta manhã cada homem, cada mulher, cada servo e serva do Senhor tenha entendido de forma tão clara que podemos mudar a história, os rumos da nossa casa, quando entendermos fazer, ó Deus, aprendermos a fazer uma leitura do que somos, do que sentimos e do quanto nós, ó Senhor e meu Deus, damos para dentro desta casa. Agora, Pai, nos leve em paz e tenhamos um dia, como Deus, fazendo uma reflexão de que a santidade da nossa casa não depende unicamente de Deus. Ele faz o milagre, mas nós temos responsabilidades, ó Pai. Obrigado, que teu grande e maravilhoso amor, a graça de teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações deste Espírito que hoje nos falou, reine de forma soberana e absoluta sobre os nossos corações, dando-nos um dia onde a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repouse sobre nós em toda a sua totalidade. É isso que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Corrente não pode ser quebrada. Então amanhã nós estaremos aqui, queridos, ouvindo sobre onde há perdão, há paz no lar. Não esqueça do seu compromisso de trazer leite e biscoitos amanhã, tá bom? Deus os abençoe.